Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, na manhã de hoje nós vamos refletir o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo do 35 ao 48, que diz assim: Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas no coração? Veja minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E, dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei quando ainda estavam convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: Assim está escrito: O homem sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, o Evangelho de hoje, continuação do Evangelho de ontem, vem ainda narrar os acontecimentos do domingo de Páscoa. Aqui, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus. Ou seja, os discípulos que caminhavam, os discípulos de Emaús, foram até o cenáculo contar aos outros o que havia acontecido. E antes que eles terminassem de contar, Jesus aparece entre eles, ali, silencioso, sem fazer barulho, e isso os assustou. E ele os saudou, dizendo: A paz esteja convosco. E eles estavam assustados, cheios de medo, pensando que era um fantasma. E Jesus disse: Por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas no coração? Veja minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e veja. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Mesmo assim, os discípulos ainda tinham medo, ainda não queriam acreditar, mas eles estavam cheios de alegria, embora surpresos. Isso nos mostra, meus irmãos, que essa ressurreição de Jesus Cristo, ela não é uma fraude, ela é verdadeira. Os discípulos não tinham fé suficiente ainda para acreditar na ressurreição de Jesus. E Jesus na frente, mais adiante, fala um pouco sobre as Escrituras. Diz que tudo aquilo tinha que ser cumprido, tudo que estava escrito. E ele cita, a lei de Moisés, dos profetas e dos salmos, para nos ensinar a importância da palavra de Deus, de como a palavra de Deus ela é verdadeira, de como a Bíblia nos orienta. E ainda nos diz, como é importante a gente fazer a verdadeira interpretação da palavra de Deus. Que a palavra de Deus, quem se mete, a interpretá-la, sem seguir o que o catecismo da igreja nos ensina, o que o magistério da igreja nos ensina, nos fala, esse pode facilmente se perder, pode facilmente cair na perdição, porque a palavra de Deus incumbiu, deu o poder ao magistério, ao catecismo da igreja, para que a gente pudesse de fato fazer a verdadeira interpretação da palavra de Deus. Mas na frente ele diz: e no seu nome, no nome de Cristo, serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. E essa é a missão da igreja, anunciar a palavra de Deus, salvar almas, fazer com que mais pessoas se convertam e cheguem ao céu. Hoje, meus irmãos, a gente possa seguir o nosso dia levando essa mensagem. Por que estáis preocupado? Por que tendes dúvida no coração? Jesus ressuscitou, Ele está no meio de nós, e que a alegria que encheu o coração dos discípulos naquele dia, possa também encher os nossos corações. Assim, conhecendo a palavra de Deus e tendo a firme certeza de que Ele vive e de que Ele reina.
e sempre reinará aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.